Aqueles que não têm fé no caminho do serviço devocional não podem me alcançar, ó conquistador dos inimigos, mas voltam ao nascimento e à morte neste mundo material. Ashradadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyaman Nivartante Mrityu Sansara Vartmani. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 3. Os infiéis não podem levar a cabo este processo de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Este é o significado deste verso. A fé é criada através da associação com devotos. Está vendo? Tudo vem da associação. Como que é a história lá, Bima? Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se anda com bêbado, vai virar bêbado. Se anda com santo, vai virar santo. Se anda com demônio, vai virar demônio. Se anda com viciado, vai virar viciado. E por aí vai. É só uma questão de tempo. Está envolvido, né, com a associação. Inclusive tem os 3 modos da natureza. É mais complicado, tá? É verdade. Então, se você tem uma fogueira, tá? Se você fica perto da fogueira ou longe da fogueira, você está recebendo a associação da fogueira. Com o tempo, você vai receber a luz. Bom, já está recebendo luz. Aí, dependendo o tempo e a distância, vai receber calor. Então, a associação pode ser, na verdade, pode ser não é, né? Na maioria das vezes, imperceptível, mas está influenciando ali. Aliás, todo mundo é influenciável, inclusive o próprio Deus, né? Mas para influenciar Deus, só devoto puríssimo mesmo, né? Só devoto com muita pureza para influenciar Deus, né? Então tudo nos influencia. Tem gente que acha que não, né? Eu boto fé no meu taco. Vai indo, você vai ver o que vai acontecer com você e com o seu taco. A fé é criada através da associação com devotos. Tá vendo, Bíblia? Isso aqui é uma máxima, olha só. A fé é criada através da associação com devotos. Mas qual devotos? Devotos de Deus. É porque tem devoto de tudo quanto é coisa e pessoas, né? Devoto desse, daquele, de santo, disso, daquilo. Não, então, a fé é criada através da associação. A fé sólida, a fé eterna, a fé que purifica, é criada através da associação com os devotos de Deus, os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Não é também com qualquer Hare Krishna. Isso me lembra, né, que a gente sempre fala aqui. Quando for num templo, quando for se associar com os devotos, procura sempre o líder, né? Procura sempre o líder do programa, do centro cultural, da comunidade rural e se associa com ele. Se associe com devotos sérios, sinceros, avançados, seguidores fiéis de Prabhupada, porque você vai encontrar devotos de todos os níveis, desde os mais caídos, desde os mais neófitos até os mais avançados, até aqueles que estão com alta purificação, né? Ninguém vira santo da noite para o dia, ninguém se purifica 100% da noite para o dia, então procure sempre se associar com devotos sérios e sinceros, para não errar sempre com o líder, né? Tenta sempre procurar o líder. Se não tem o líder, procure aquele que está sempre seguindo e obedecendo o líder. É assim que funciona, né? Um estudante celibatário, um brahmachari, ele está sempre ligado a um programa, está sempre seguindo um programa, está sempre seguindo o líder do programa. Então tem muitos detalhes, é uma ciência, né? E para não errar, procure sempre aqueles que estão praticando essa ciência transcendental do eu, seguindo regras, regulações, com seriedade e com determinação. Como conhecer? Bom, já falei, procura o líder, né? Outro sintoma é que um verdadeiro devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, só fala de Deus, não fala de política, não fala de outras coisas.
e fala sobre Deus naturalmente, espontaneamente. Você vê que não é forçado. Tá, Bimala, já parei de falar. Não, é porque... Estou falando também porque essa semana foi festa na sexta, no sábado, depois fala, tá? A fé é criada através da associação com devotos. As pessoas desafortunadas, mesmo depois de ouvir toda a evidência da literatura védica da parte de grandes personalidades, ainda assim não têm fé em Deus. Elas estão hesitantes e não podem permanecer fixas no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Desse modo, a fé é um fator da maior importância para o progresso em consciência de Deus, Krishna. Na coleção Chaitanya Charitamrita está dito que a pessoa deve ter completa convicção de que, tão só por servir ao Senhor Supremo Shri Krishna, ela pode alcançar toda a perfeição. Isso se chama fé verdadeira. No Śrīmad Bhagavatam, na coleção que a gente está lendo, né, na segunda parte do programa, 3.4.12, se afirma que, aguando a raiz de uma árvore, seus galhos, ramos e folhas se satisfazem, e que, suprindo o estômago com o alimento, todos os sentidos do corpo se satisfazem, e, similarmente, ocupando-se no serviço transcendental do Senhor Supremo Krishna, todos os semideuses e todas as entidades vivas automaticamente se satisfazem. É porque Krishna é o todo completo. Tudo que existe, existe dentro do corpo de Deus. Não existe nada além de Deus. Se você satisfaz Deus, você satisfaz tudo e todos. Depois de ler o Bhagavad Gita, deve-se chegar prontamente à conclusão do Bhagavad Gita. Deve-se abandonar todos os demais compromissos e adotar o serviço do Senhor Supremo Krishna, a personalidade de Deus. Se a pessoa está convencida desta filosofia de vida, isto é fé. Agora, o desenvolvimento desta fé é o processo da consciência de Deus, Krishna. Desculpem. Existem 3 divisões de homens na consciência de Deus, Krishna. Na terceira classe estão aqueles que não têm nenhuma fé. Se eles se ocupam em serviço prático e amoroso a Deus oficialmente, com algum propósito ulterior, eles não podem alcançar o estágio perfeccional mais elevado. É porque tem outros interesses, né, Bimala? Normalmente são os materialistas. É mais provável que escapulam depois de algum tempo. Talvez eles se ocupem, mas porque não têm plena fé e convicção, é muito difícil eles continuarem em consciência de Deus, Krishna. Temos experiência prática no cumprimento de nossa atividade missionária, que algumas pessoas vêm e se dedicam à consciência de Deus, Krishna, com algum motivo oculto. E logo que estão um pouco bem situadas economicamente, abandonam este processo e assumem os seus velhos hábitos outra vez. É só através da fé que uma pessoa pode avançar na consciência de Deus, Krishna. Quanto ao desenvolvimento da fé, uma pessoa que está bem versada nas literaturas do serviço prático e amoroso a Deus e alcançou o estágio de fé firme, chama-se uma pessoa de primeira classe em consciência de Deus, Krishna. E na segunda classe estão aqueles que não estão muito avançados na compreensão das escrituras devocionais, mas que automaticamente têm fé firme de que Krishna, ou a Bhakti Yoga, ou o serviço a Deus, Krishna, é o melhor caminho, e por isso adotaram-no de boa fé. Desse modo, eles são superiores à terceira classe, que não tem conhecimento perfeito das escrituras, nem boa fé, mas que, em virtude da associação e da simplicidade, tentam seguir.
A pessoa de terceira classe na consciência de Deus, Krishna, pode cair. Mas quando a pessoa está na segunda classe ou na primeira classe, ela não cai. Uma pessoa de primeira classe seguramente progredirá e alcançará o resultado final. Amor puro por Deus, Krishna Prema. É o tesouro do amor a Deus, né, Bimala? Essa é a pessoa mais rica que tem e ninguém tira esse tesouro dela. Quanto à pessoa de terceira classe em consciência de Deus, Krishna, ainda que tenha fé na convicção de que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é muito bom, ela não tem conhecimento de Krishna através das escrituras como o Śrīmad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. Às vezes, essas pessoas de terceira classe em consciência de Deus, Krishna, têm uma certa tendência para Karma Yoga e Jnana Yoga e às vezes se perturbam, mas logo a infecção de Karma Yoga ou Jnana Yoga se desvanece. Peraí, eu acho que eu comi alguma letra aqui, Bima. Mas tão logo a infecção de Karma Yoga ou Jnana Yoga se desvanece, elas se tornam pessoas de segunda ou de primeira classe em consciência de Deus, Krishna. A fé em Krishna também se divide em 3 estágios, os quais se descrevem no Śrīmad Bhagavatam. No 11º canto do Śrīmad Bhagavatam também se explica o apego de primeira, segunda e terceira classe. Aqueles que não têm fé, nem mesmo depois de ouvirem sobre Deus, Krishna, e a excelência do serviço prático e amoroso a Deus, que pensam que é simplesmente um panegírico, acham panegírico, o que é isso? Depois consultar o pai dos burros, tá bom, Bimala? Para que uma palavra louca dessa, né? Panegírico. Não é fácil não, né? Não vai ser entendido por todos, né? Tá, deixa eu ver aqui onde eu estou. Depois dessa até me perdi aqui, Bima. Tá bom, panegírico. Aqueles que não têm fé nem mesmo depois de ouvir sobre Krishna e a excelência do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, que pensam que é simplesmente um panegírico, acham o caminho muito difícil, mesmo quando supostamente se ocupem em serviço prático e amoroso a Deus. Para eles, há muito pouca esperança de se lograr a perfeição. Desse modo, a fé é muito importante no cumprimento do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Para ter fé sólida, é preciso entender, compreender, estudar. Os livros de Prabhupada é para serem estudados, Bima. Quanto mais a pessoa entende, mais ela sente, né? Ela sente, mas sente de forma correta, porque filosofia sem religião é sentimentalismo ou fanatismo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Nunca vai chegar a amar Deus com todo entendimento, porque não lê sobre Deus, não entende Deus, não conhece Deus, e aí o que acontece? Fica só no sentimentalismo ou no fanatismo, e aí nunca vai amar Deus com todo entendimento. Para amar Deus com todo entendimento, tem que entender de Deus, e para entender de Deus, só tem um livro, o Bhagavad Gita como ele é, porque aqui no Bhagavad Gita é o próprio Deus falando sobre ele mesmo. Quem conhece melhor que a si próprio, né, Bimala? Então é assim, você quer conhecer uma pessoa, você tem que perguntar a essa pessoa onde você nasceu, o que você gosta, o que você come, com quem você vive, onde você vive, quais os seus planos. Então, Krishna fala tudo sobre si mesmo no Bhagavad Gita, como ele é, diretamente, sem intermediários. Então, quem quer uma escritura completa e perfeita, tudo sobre Deus, só tem um livro, o Bhagavad Gita, como ele é.
falado pessoalmente pela pessoa completa e perfeita. Só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma escritura completa e perfeita. Essa pessoa completa e perfeita é Deus, Krishna, o Pai de todos, a causa de todas as causas e o Deus único. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas eu já tinha parado. Ah, que deu a hora. Tá bom, sim senhora. É hoje. Bom, então aqui livros grátis você encontra ou Bhagavad Gita como ele é para ler na tela ou baixar o PDF, mas se você quer o Gita na mão vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, vai descendo, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Ah, não. Tá vendo, Bíblia? Você me apressa, eu erro tudo. Agenda, tá? Vamos olhar na agenda. Deixa eu ver aqui. Falar do festival também, né? Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais, hein, Bímola? Ah, tem jejum de Ekadashi, segunda, também festa, sexta, sábado, domingo, tá? Aí na segunda já tem jejum, né? Ah, tem também, tem passatempo. O que nós vamos fazer então? Ah, tá. Tem também o Esqueça Livros de Prabhupada, Bímola. O que vai fazer? Resolve aí. Fica tranquila, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Tá, não, já parei de falar. Aqui é diferente, é verdade. Não, aqui tem as prioridades, é verdade. A prioridade. A primeira prioridade. O passatempo ou Esqueça Livros? Tá pensando, tá? Enquanto você pensa, eu vou ler isso aqui. Dia 25 de setembro, segunda-feira, Esqueça Livros de Prabhupada. Aproveita que você vai no festival aí, já pega livros com os devotos, né? E segunda-feira você esquece livros de Prabhupada por aí. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil e do mundo para esquecer livros. Livros de Prabhupada. Vamos, deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, qualquer lugar, você escolhe. Se quiser, deixe um bilhetinho explicando o projeto e o presente, tipo assim:
E você que achou este livro, agora ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez e o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe, vamos compartilhar essa ideia. É só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. É verdade. Para participar desse projeto, compre livros com os devotos nas ruas ou nos templos do mundo inteiro. Tá vendo, Bímola? Se não achar os links, fale com a gente. Tá. Passatempo agora, passatempo. Depois o jejum de Ekadashi. Tá bom, então vamos ler passatempo. Não achei ruim não, eu adoro passatempo. Já estou vendo aqui meu camarada, meu amigo, meu camarada, Prabhu Murari, né? Deixa eu ver aqui, tem outra foto aqui. Ei, WhatsApp, uma hora pula, uma hora vai devagarzinho. Nossa, não resolve. Tá. O devoto aqui, meu amigo, meu irmão, meu camarada está rindo de orelha a orelha, para variar, junto com um casal muito simpático aqui. E ela com um livro na mão, Ishopanishad, em busca do verdadeiro eu. Outra foto aqui. Aqui um casal ou amigos, sei lá. O detalhe é o seguinte, estão rindo de orelha a orelha. É a felicidade da alma, não tem como esconder. Ele está com o Bhagavad Gita como ele é na mão, fazendo um sinal de ok. Tá, lê mais e fala menos. É ver menos e lê mais, tá. Mahananda Murari Prabhu encontrou em Curitiba este simpático casal. Falei que era simpático, tá vendo, Bima? Este simpático casal de Brasília, estudiosos das religiões do mundo. Ele já foi pastor cristão, mas em determinado momento teve uma revelação pessoal de que deveria ampliar os seus horizontes transcendentais e passou a receber melhor as escolas orientais, como fez hoje, adquirindo alegremente os livros da BBT na foto 2. Tá, tem um ponto aqui, é verdade. Nossa, Bima. Não é fácil não, você não deixa esse cara, não passa nada, hein? Tá, vou ler de novo aqui. Ele deveria ampliar os seus horizontes transcendentais e passou a receber melhor as escolas orientais, como fez hoje, adquirindo os livros da BBT, os livros de Prabhupada. Na foto 2, temos o Neto e a Emily, que já encontraram os devotos outras vezes e têm alguns dos nossos livros. Lendo e tentando entendê-los, Neto também teve uma realização pessoal. Ele revelou que tudo ficou mais fácil de se compreender quando se esforçou por aceitar que Krishna é Deus. Assim, hoje já estava pronto para o Bhagavad Gita. Neste auspiciosíssimo dia do aparecimento transcendental de Shrimati Radharani, rogamos por sua misericórdia inigualável para que possamos continuar a tentar servir os pés de lótus de seu servo perfeito, Uradadasa Srila Prabhupada, através da distribuição de seus livros transcendentais. Todas as glórias a Shri Radha, Jai Radhe, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Srila Prabhupada, todas as glórias a todos os Radhadasas, Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. E agora, Bimala, o jejum de Ekadashi. Tá bom, sim senhora. Jejum de Ekadashi. Foi primeiro. Primeiro o benefício, foi primeiro o benefício, depois o sacrifício. Eu acho benefício, divertimento, passatempo é diversão, Bimala. Passatempo é diversão, distribuição de livros é diversão, como a gente vê na vida dos devotos aí. É divertido também esquecer livros de Prabhupada, como vários ouvintes já falaram para nós, né?
nosso amigo, nosso irmão, camarada lá do Japão também, né? Então, devotos no mundo inteiro, devotos, amigos dos devotos no mundo inteiro estão participando desse Esqueça Livros de Prabhupada todo dia 25. Devotos, devotas, amigos, simpatizantes. Tá, já parei de falar, então vamos lá no jejum. Cadê o jejum? Tá aqui. Ah, é verdade. Ixi, o que aconteceu aqui? Calma, Bímola, não me apressa não, que eu erro mais. Ó, peraí que tá frio nas pernas aqui, a voz já tá falhando, peraí. Não é fácil não, viu, Bímola? Você e tua cidade não são fáceis, Bímola. Calor e frio ao mesmo tempo, é bronca. É bronca toda hora. Bronca de todo jeito. Tá, agora acho que vai. Tá. Não, tá tudo certo agora. Não tá faltando nada não. Só consciência de Deus, Krishna. Não, teoricamente eu sou consciente de Deus. Na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo conhece Deus, mas na prática, no meu caso, sou só amigo dos devotos, né? Quem sabe um dia, né, a gente vira um devoto aí. Quem sabe um dia a gente vira um Vaishnava como você, Bímola. Você é uma Vaishnava. Tá, já parei de falar. Dia 25 de setembro, segunda, tem... segunda-feira, Bímola? Pensei que estava errado aqui. Tá, não é para pensar, é para ler. Tá bom, sim. Não, só tem razão. Não achei ruim não, estou abanando o rabinho. O ouvinte tem que ter uma paciência, hein? Dia 25 de setembro, segunda-feira, tem Anada Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna. Para ler todas as histórias dos jejuns, clique aqui. Não. Quer ler todas as histórias? Tá, depois fala. Nossa, é uma bronca atrás da outra. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Anada Ekadashi. Yudhishthira Maharaja disse: ó Janardana, protetor de todas as entidades vivas, por favor, diga-me o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Bhadrapada, uma mistura de agosto e setembro. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: ó rei, ouça com atenção, o nome deste jejum de Ekadashi que remove os pecados é Adya ou Anada. Qualquer pessoa que jejue completamente neste dia e adore Rishikesha, o Senhor dos Sentidos, torna-se livre de todas as reações de seus pecados. Até quem apenas ouve sobre este jejum se livra de seus pecados passados. Está vendo? Mais benefício só por ouvir, né? Só por ouvir a história desse jejum a pessoa já se livra de seus pecados passados. Ó rei, não há dia melhor que este em todos os mundos terrenos ou celestiais. Isto sem dúvida é verdade. Uma vez vivia um famoso rei chamado Harishchandra, que era imperador do mundo e pessoa muito veraz e íntegra. O nome de sua esposa era Chandramati e tinha um filho chamado Lohitaswa. Pela força do destino, entretanto, Harishchandra perdeu o seu grande reino e vendeu sua esposa e filho. O próprio rei piedoso tornou-se servente doméstico de um comedor de cães, que o fazia guardar um crematório. No entanto, mesmo fazendo um trabalho tão baixo, não abandonou sua veracidade e bom caráter, assim como o somarasa, quando misturado com algum outro líquido, não perde a sua capacidade de conferir imortalidade. O rei passou muitos anos nessa condição, então certo dia pensou: que farei? Onde devo ir? Como posso ser salvo desta sina? Desta forma, ele estava sossobrando num oceano de ansiedade e sofrimento. Certo dia, um grande sábio calhou de passar por ali e quando o rei o viu, pensou contente: o Senhor Brahma criou os sacerdotes brahmanas só para ajudar os outros.
Harishchandra prestou suas respeitosas reverências ao sábio. Desculpem. Cujo nome era Gautama Muni. De palmas unidas, o rei postou-se de pé diante do Gautama e narrou a sua lamentável história. Gautama Muni ficou surpreso ao ouvir a triste história do rei e pensou: como esse rei foi reduzido a coletar roupas dos mortos? Gautama teve muita compaixão por Harishchandra e o instruiu no processo de jejuar para a purificação. Gautama Muni disse: ó rei, durante a quinzena obscura do mês de Bhadrapada ocorre um jejum de Ekadashi especialmente meritório chamado Adya ou Anada, que remove todos os pecados. De fato, este jejum de Ekadashi é tão auspicioso que, se simplesmente jejuares nesse dia e não realizares mais nenhuma austeridade, todos os teus pecados serão nulificados. Por tua boa fortuna está chegando a data daqui a 7 dias. Portanto, induzo-te a jejuar nesse dia e permanecer acordado durante a noite. Se o fizeres, todas as reações de teus pecados passados chegarão ao fim. Ó Harishchandra, vim aqui por causa de teus atos piedosos passados. Agora, toda boa fortuna a ti no futuro. Dizendo isto, o grande sábio Gautama imediatamente desapareceu. O rei Harishchandra seguiu as instruções de Gautama com relação a jejuar no sagrado dia de Adya Ekadashi. Ó Yudhishthira, porque o rei jejuou nesse dia? As reações de seus pecados passados foram completamente destruídas imediatamente. Ó leão entre os reis, veja só a influência desse jejum de Ekadashi. Ele imediatamente vence quaisquer misérias que se esteja sofrendo como resultado de atividades pecaminosas anteriores. Assim, todas as misérias de Harishchandra foram aliviadas. Apenas pelo poder desse maravilhoso jejum de Ekadashi, ele foi reunido com sua esposa e filho, que tinham morrido, porém agora voltavam à vida. No céu, os semideuses começaram a tocar os seus tímbalos celestiais, e choviam flores em Harishchandra, sua rainha e seu filho. Pelas bênçãos do jejum de Ekadashi, ele recuperou seu reino sem dificuldade. Além do mais, quando o rei Harishchandra deixou este planeta, seus parentes e todos os seus súditos foram com ele para o mundo transcendental. Ó Pandava, quem quer que jejue no Adya Ekadashi, certamente se liberta de todos os seus pecados e ascende ao mundo transcendental. E quem ouve e estuda as glórias deste jejum de Ekadashi consegue o mérito auferido por realizar um sacrifício de cavalo. Assim termina a narrativa das glórias do Bhadrapada Ekadashi, ou Adya Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana. E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Anada Ekadashi ki jai, Adya Ekadashi ki jai, Bhadrapada Ekadashi ki jai. E agora, hein? Agora vamos ler mais um pouquinho. Ah, é verdade, tinha que falar, né? Você não deixou eu falar no começo? Bom, gente boa... No nosso site krishnafm.com.br, você entra agora. Nossa, Bima, resolve aí. Tá. Quebrar o jejum, terça-feira, das 5h52 às 9h56. É para quem está fazendo jejum, né? Então o jejum deverá ser quebrado na terça-feira, das 5h52 às 9h56. Então, como eu estava falando, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá livros grátis. Você entra, livros grátis, está abrindo, está rodando, vou tomar água. Se eu não me engano, lá no penúltimo link, penúltimo link da página, tá? Está lá, livro Tudo sobre Jejum, todas as histórias, tudo que você precisa saber sobre jejum, tá bom? Se não achar o link, fale com a gente. Então,
Vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrivatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vamos começar o capítulo 7, os descendentes do rei Mandata. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então vamos lá, vamos começar aqui. Milagre, está tudo certinho no lugar certo, tamanho da letra certo. Milagre, hein, Bímola? Ah, eu lembrei você, tá bom, é verdade. Ah, não é fácil não. Neste capítulo descrevem-se os descendentes do rei Mandata. E com relação a isto, são também contadas as histórias de Purukutsa e Harishchandra. O filho mais proeminente de Mandata foi Ambarisha, cujo filho foi Jovanashva e cujo filho foi Harita. Estas três personalidades eram o que havia de melhor na dinastia de Mandata. Purukutsa, outro filho de Mandata, se casou com a irmã das serpentes, chamada Narmada. O filho de Purukutsa foi Trasadácio, cujo filho foi Anaranya. O filho de Anaranya foi Haryashva. O filho de Haryashva foi Praruna. O filho de Praruna foi Tribandana. E o filho de Tribandana foi Satyavrata, também conhecido como Trishanku. Quando Trishanku raptou a filha de um sacerdote brahmana, seu pai o amaldiçoou porque ele executou este ato pecaminoso. E Trishanku tornou-se um comedor de cães, pior do que um artista ou trabalhador. Mais tarde, pela influência de Vishwamitra, ele se elevou aos planetas celestiais. Porém, pela influência dos semideuses, ele voltou a cair.
Entretanto, por influência de Vishwamitra, sua queda não foi completa. O filho de Trishanku foi Harishchandra. Harishchandra certa vez realizou um sacrifício Rajasuya, mas Vishwamitra astutamente pegou todas as posses de Harishchandra como uma contribuição e castigou Harishchandra de várias maneiras. Por causa disso surgiu uma desavença entre Vishwamitra e Vashishta. Harishchandra não tinha filhos, porém, a conselho de Narada, adorou Varuna e com isto obteve um filho chamado Rohita. Harishchandra prometeu que Rohita seria sacrificado em um sacrifício Varuna. Varuna insistentemente lembrava a Harishchandra a realização deste sacrifício, mas o rei, devido à afeição por seu filho, apresentou vários argumentos para evitar sacrificá-lo. Assim o tempo passou e gradualmente seu filho cresceu. Para proteger sua vida, o garoto então pegou de arco e flechas e partiu para a floresta. Enquanto isso, em casa, Harishchandra sofria de hidropisia devido a uma investida de Varuna. Ao receber a notícia de que seu pai estava adoentado, Rohita quis retornar à capital. Mas o rei Indra o advertiu de que não tomasse esta atitude. Seguindo as instruções de Indra, Rohita viveu na floresta por 6 anos e depois voltou para casa. Rohita adquiriu Shunashefa, o segundo filho de Adigartha, e o deu a seu pai Harishchandra para que ele fosse usado como animal a ser imolado no sacrifício. Dessa maneira o sacrifício foi realizado. Varuna e outros semideuses foram apaziguados e Harishchandra livrou-se da doença. Neste sacrifício, Vishwamitra foi o sacerdote Rota. Jamadagni foi o aduário, Vashista o sacerdote Brahmana e Ayasya o Udgata. O rei Indra, estando muito satisfeito com o sacrifício, deu a Harishchandra uma quadriga de ouro e Vishwamitra deu-lhe conhecimento transcendental. Então Shukadeva Goswami descreve como Harishchandra alcançou a perfeição. Shukadeva Goswami disse: o mais proeminente entre os filhos de Mandata foi aquele que é célebre como Ambarisha. Ambarisha foi aceito como filho por seu avô Dhruvanashva. Ambarisha teve um filho chamado Dhruvanashva, e o filho de Dhruvanashva foi Harita. Na dinastia Mandata, Ambarisha, Harita e Dhruvanashva destacaram-se muito. Os irmãos da serpente Narmada escolheram-na para casar-se com Purukutsa. Por ordem de Vasuki, ela levou Purukutsa à região inferior do universo. Antes de descrever os descendentes de Purukutsa, o filho de Mandata, Shukadeva Goswami, descreve primeiro como Purukutsa se casou com Narmada, que foi induzida a levá-lo à região inferior do universo. Ali em Rasatala, a região inferior do universo, um dos infernos, Purukutsa, sendo dotado de poder pelo Senhor Vishnu, conseguiu matar todos os cantores celestiais que mereciam ser mortos. Purukutsa recebeu das serpentes a bênção de que todo aquele que se lembrasse desta história, que relata como Narmada o levou à região inferior do universo, ficaria protegido contra o ataque das serpentes. O filho de Purukutsa foi Trasadasyu, o pai de Anaranya. Tá, Bimala, vou prestar atenção. O filho de Purukutsa foi Trasadasyu, o pai de Anaranya. O filho de Anaranya foi Haryashva e foi o pai de Praruna. O filho de Anaranya
Haryashva foi o pai de Praruna. Praruna foi o pai de Tribandana. O filho de Tribandana foi Satyavrata, que se tornou célebre com o nome de Trishanku, porque raptou a filha de um sacerdote brahmana quando ela estava se casando. Seu pai o amaldiçoou a tornar-se um comedor de cães, inferior aos artistas e trabalhadores. Depois, por influência de Vishwamitra, ele, em seu corpo material, foi ao sistema planetário superior, aos planetas celestiais. Porém, devido ao poder dos semideuses, voltou a cair. Entretanto, pelo poder de Vishwamitra, ele não chegou a completar a sua queda. Mesmo hoje em dia, ainda pode-se vê-lo suspenso no céu de ponta cabeça. O filho de Trishanku foi Harishchandra. Devido a Harishchandra, houve uma desavença entre Vishwamitra e Vashista, que, tendo se transformado em pássaros, lutaram entre si por muitos anos. Vishwamitra e Vashista viviam se desentendendo. Anteriormente, Vishwamitra era um governante que, submetendo-se a rigorosas austeridades, queria se tornar um sacerdote brahmana. Mas Vashista não concordou em aceitá-lo. Dessa maneira, sempre houve discórdia entre os dois. Mais tarde, entretanto, Vashista aceitou devido ao fato de que Vishwamitra tinha a capacidade de perdoar. Certa vez, Harishchandra realizou um sacrifício do qual Vishwamitra era o sacerdote, mas Vishwamitra, estando irado contra Harishchandra, tirou-lhe todas as posses, dando a justificação de que elas eram uma contribuição de Dakshina. Vashista, entretanto, não gostou disso e, portanto, desencadeou-se uma luta entre Vashista e Vishwamitra. A luta tornou-se tão severa que cada um deles amaldiçoou o outro. Um deles disse: tomara que te tornes um pássaro. E o outro disse: oxalá, te tornes um pato. Assim, ambos tornaram-se aves e, devido a Harishchandra, continuaram a lutar por muitos anos. Podemos ver que um yogi místico tão grandioso como Saubhari Muni tornou-se vítima do gozo dos sentidos, e sábios tão elevados como Vashista e Vishwamitra tornaram-se aves. É desta maneira que o mundo material funciona. É só pepino, né? Dentro deste mundo material ou dentro deste universo, por mais elevadas que sejam as qualidades materiais de alguém, ele deve sofrer condições tais como nascimento, morte, velhice e doença. Portanto, Krishna diz que este mundo material é simplesmente miserável. O Bhagavatam diz que Padam Padam Javi Padam. Em português, aqui existe perigo a cada passo. Neste mundo é um perigo a cada passo. Também Prabhupada traduziu, não sei se é a tradução, mas ele falou também que neste mundo é uma confusão a cada passo. Então, se não tem perigo, tem confusão. Se não tem confusão, tem perigo. Logo, como o movimento Hare Krishna proporciona ao ser humano a oportunidade de escapar deste mundo material simplesmente cantando o mantra Hare Krishna, Hare Rama, este movimento é a maior bênção para a sociedade humana. Aliás, nessa era de Kali é a única maneira de escapar, né? Não existe outra maneira, não existe outra maneira e não existe outra maneira a não ser cantando Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É a solução para todos os problemas. Harishchandra não tinha filhos e, portanto, era extremamente melancólico. Certa vez, portanto, seguindo o conselho de Narada, ele refugiou-se em Varuna e disse-lhe: meu senhor, não tenho filhos. Poderias fazer a gentileza de me dar um? Ó rei Parikshit, Harishchandra implorou a Varuna: meu senhor, se eu obtiver um filho,
Com este filho realizarei um sacrifício para a tua satisfação. Quando Harishchandra disse isto, Varuna respondeu: assim acontecerá. Devido à bênção concedida por Varuna, Harishchandra gerou um filho chamado Rohita. Depois, quando a criança nasceu, Varuna aproximou-se de Harishchandra e disse: agora tens um filho. Com este filho podes oferecer-me um sacrifício. Em resposta a isso, Harishchandra disse: somente 10 dias após o seu nascimento é que um animal torna-se adequado para o sacrifício. Passados 10 dias, Varuna veio novamente e disse a Harishchandra: agora podes realizar o sacrifício. E Harishchandra respondeu: quando começa a desenvolver dentição, um animal torna-se então bastante puro para ser sacrificado. Está cheirando enrolação isso, Bimala. Quando os dentes cresceram, Varuna veio e disse a Harishchandra: agora cresceram os dentes do animal e podes realizar o sacrifício. E Harishchandra respondeu: quando todos os dentes caírem, então ele estará em condições de ser sacrificado. Quando os dentes caíram, Varuna retornou e disse a Harishchandra: agora os dentes do animal caíram e podes realizar o sacrifício. Mas Harishchandra respondeu: quando os dentes do animal crescerem novamente, então ele será bastante puro para ser sacrificado. Quando os dentes cresceram novamente, Varuna veio e disse a Harishchandra: agora podes realizar o sacrifício. Mas Harishchandra disse-lhe então: ó rei, quando o animal do sacrifício torna-se um governante e é capaz de defender-se para lutar com o inimigo, então ele estará purificado. Harishchandra, na verdade, estava muito apegado a seu filho. Devido a esta afeição, ele pediu que o semideus Varuna esperasse. Assim, Varuna ficou esperando que o tempo chegasse. Rohita pôde entender que seu pai tensionava oferecê-lo como um animal de sacrifício. Portanto, só para salvar-se da morte, ele equipou-se com arco e flechas e partiu para a floresta. Ao tomar conhecimento de que, devido a Varuna, seu pai fora atacado de hidropsia e ficara com um abdômen enorme, Rohita desejou retornar à capital, mas o rei Indra o proibiu de tomar esta atitude. O rei Indra aconselhou Rohita a peregrinar por diferentes lugares sagrados, pois essas atividades são deveras piedosas. Seguindo essa instrução, Rohita andou na floresta por 1 ano. Dessa maneira, no fim do segundo, terceiro, quarto e quinto anos, sempre que Rohita queria regressar à sua capital, o rei dos céus, Indra, sob a forma de um sacerdote brahmana idoso, aproximava-se dele e proibia-o de retornar, repetindo as mesmas palavras do ano anterior. Em seguida, após vagar 6 anos pela floresta, Rohita retornou à capital de seu pai. Ele comprou de Adigartha o seu segundo filho, chamado Shunasefa. Então, ofereceu Shunasefa a seu pai e Harishchandra. Peraí, tá? Vou prestar atenção. Deixa eu tomar água, peraí. Então ofereceu Shunasefa a seu pai, Harishchandra, para que fosse usado como animal. Tá, vou ler de novo, Bimala. Eu sou ruim de serviço mesmo. Então ofereceu Shunasefa a seu pai, Harishchandra, para que fosse usado como o animal a ser imolado em sacrifício, e ofereceu suas respeitosas reverências a Harishchandra. Parece que naqueles dias podia-se adquirir um homem para qualquer propósito. Harishchandra precisava sacrificar alguém como se sacrifica um animal no sacrifício, e assim cumprir a promessa de que fizera a Varuna. E com este propósito, um homem foi adquirido de outrem. Há milhões de anos existiam o sacrifício de animais e o comércio de escravos.
há milhões de anos. Não é uma coisa nova, né, Bimala? Bom, precisa ver em que planeta, né? Porque aqui o conhecimento, aqui tem conhecimento do universo inteiro. Há milhões de anos existiam o sacrifício de animais e o comércio de escravos. Na verdade, isto é coisa existente desde tempos imemoriais. Em seguida, o famoso rei Harishchandra, uma das insígnes personalidades históricas, realizou grandes sacrifícios, imolando um homem e satisfez a todos os semideuses. Dessa maneira, ele curou-se da sua hidropsia criada por Varuna. Naquele grande sacrifício humano, Vishwamitra era o principal sacerdote que fazia oblações. O perfeitamente autorrealizado Jamadagni tinha a responsabilidade de cantar os mantras do Jayurveda. Vashista era o principal sacerdote bramínico e o sábio Ayasya recitava os hinos do Samaveda. Indra, o rei Indra, estando muito satisfeito com Harishchandra, deu-lhe de presente uma quadriga de ouro. As glórias de Shunasefa serão apresentadas durante a descrição do filho de Vishwamitra. O grande sábio Vishwamitra viu que Maharaja Harishchandra, juntamente com sua esposa, era veraz, tolerante e interessado na essência das coisas. Por isso deu-lhes conhecimento imperecível para que cumprissem a missão humana. Maharaja Harishchandra primeiro purificou a sua mente, que estava cheia de gozo material, amalgamando-a com a terra. Em seguida, ele amalgamou a terra com a água com o fogo com o ar e o ar com o céu. Depois amalgamou o céu com a totalidade da energia material e a totalidade da energia material com o conhecimento transcendental. Este conhecimento transcendental é a compreensão de que o eu pessoal é parte do Senhor Supremo Krishna. Ao ocupar-se em servir ao Senhor Krishna, a alma transcendental autorrealizada é eternamente imperceptível e inconcebível. Estabelecida nesta consciência transcendental, ela se livra completamente do cativeiro material. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 7º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Os Descendentes do Rei Mandata. Todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. E agora vamos começar o capítulo 8. Os filhos de Sagara encontram o Senhor Kapila Deva. Neste 8º capítulo descrevem-se Mas já acabou o tempo? Não vai dar tempo de ler o resumo, é verdade. Bom, não vai dar tempo. Então, no próximo programa a gente vai começar o capítulo 8. Os filhos de Sagara encontram o Senhor Kapila Deva, que é outra encarnação de Deus, Krishna. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está rodando, está abrindo, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Já está disponível até o 10º canto, volume 7.
Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna.
Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.